Entre o tempo em que o caos quebrou Cadia e o retorno dos filhos do imperador, houve uma era inimaginável e até este momento. Cronan, destinado a carregar a coroa cravejada de joias de Aquilônia sobre uma testa atormentada, sou eu, seu cronista, quem sozinho pode te contar sua saga. Deixe-me te contar sobre os dias de grande aventura. A história continua da playlist Cronan, o astuto Cronan e os 7 magníficos. E assim foi que retornamos às façanhas do nosso herói Cronan, o astuto, senhor de toda Orquilônia e flagelo de Debuggings, Shumis, Smeldar e até mesmo Squits. Agora, em que época? Não era uma época agradável, como normalmente se diria, pois agradável era a morte de toda a Mogno. Afastando qualquer interessado mais rápido do que tentar dividir a conta ou rachar o valor, também não era uma boa época para o bem. Como descrição, não era nada mais do que aceitar a posição que o universo lhe deu e se submeter na tentativa de vencer. Menos truculento. Cocô na privada, de acordo com os Orcis, claro, e infelizmente não foi um momento barulhento ou careca para quem tentava fazer piadas ou brincadeiras para animar. O astuto acabou levando uma surra lendária. Não. Para Cronan, foi a noite mais sombria da alma, pois alguém havia lhe roubado toda a alegria e causado um grande constrangimento também. Sua favorita, Orsi Gitskusha McMurder, estava fora na primeira missão, e sua segunda favorita, Daka von Smashhoven, havia sido injustamente capturada por aquele furão Red October. Pior ainda, Cronan também estava privado de seu fiel animal de estimação, seu amado Tiddles, que foi levado pelo mesmo grupo. Um Git, esse esquisitão traidor Orsi adorador do caos. Ambos haviam escapado para o outro reino, o arroto levado por esse patife. Claro, Cronan ficou chocado no começo, mas estava ocupado demais reprimindo a heresia guerreira agora que já tinha sido resolvida. Toda a confusão só serviu para espancar Milton João, um Bub von Butch e algumas dezenas de milhares de orcs. Ele se preparava para corrigir esse crime cósmico, esse erro universal. Sua primeira ordem antes de decolar da instalação de mineração Skrit de Água Pondi foi, é claro, reivindicar Henriqueta, o agora sem dono bigode squig de Bob von Butch. Ele não fez isso pessoalmente, como se isso não fosse um colossal desperdício de tempo. Ele havia delegado uma enorme multidão de grots para a tarefa, algo que eles fizeram de forma eficiente. Claro, bem claro. Referindo-se à carnificina total, ele prometeu pessoalmente desabar sobre eles caso não completassem essa tarefa elementar. Não foi fácil, pois Henrietta ficou realmente apavorada quando percebeu que Bob von Butch havia sido morto. Como já mencionado, ela tinha só o tamanho de um bigode. Em algum lugar em um campo de batalha de muitos quilômetros de largura e comprimento, percebendo que seu senhor, o astuto, estava basicamente procurando qualquer desculpa para entrar em uma onda de matança semi-justificada. Os Grots trabalhavam com um ardor e diligência que só a ameaça de uma dolorosa exterminação traz. Sabendo como os Squigs eram, os Grots começaram pelo local mais óbvio onde ela podia se esconder. E foi assim que os Grots despiram os mortos e verificaram a bolsa de fezes de todos e de cada um. Mas isso não levou a descobertas. Então os Grots logo mudaram de estratégia e começaram a checar os rostos. De fato, Henrietta estava debaixo de uma pilha de orques mortos, agora sem calças, agarrada ao menor lábio superior que conseguiu encontrar. Houve grande comemoração por parte dos Bagros enquanto eles voltavam para o astuto para apresentá-lo. A presa deles foi erguida em uma enorme almofada para que todos vissem. O ritual de reunião foi cancelado por Cronan. Como ele queria dar tempo para Henrietta lamentar, ele pegaria a almofada e a enviaria de volta para a ovelha de batalha. Mork, com exuberância e delicadeza, leva Henrietta aos seus aposentos. Você não pode apressar um Squig de cabelo. Ele precisava saber se o Squig aceitava seu novo mestre. Então Cronan ganhou tempo até uma noite. Henrietta realmente se prendeu ao seu lábio superior, e tanto o dono quanto o Squig Bigode foram transformados.
A forma mais robusta de Cronan infundiu Henrietta com novo vigor e tamanho. E quando Cronan acordou e se viu no espelho, testemunhou uma visão majestosa. Um orque gigantesco, com um bigode guidão mais espesso que o de um urso. Depois de passar por um secador de cabelo, ele estava deslumbrante. Ele poderia remar em uma fazenda o dia todo assim, o que normalmente ele realmente faria. Infelizmente, isso foi apenas um momento de alegria naquele momento sombrio da alma. Ele precisava recuperar tanto os sombrios quanto os Tiddles. Então, sendo o rapaz astuto que era, Cronan colocou seu plano em prática. Seria uma missão, pois ele tinha uma poderosa cogitação adormecida, como gostava de chamar, sabe, um sonho. Muitos podem perguntar, o quê? Desde quando Cronan não age de imediato? O que o segurou nesses dias? E eu vou te contar agora. Cronan de fato fez tentativas separadas de encontrar Tiddles e Darka. A primeira tentativa foi sua ordem para que o Mork Rampant entrasse no arroto, o que, é claro, aconteceu. Cronan então tentou gritar os nomes deles. Quando isso não deu resultado, ele foi até a ponte e usou os arrays de comunicação externa para projetar seus gritos no vazio. Felizmente, isso atraiu uma grande quantidade de demônios que atacaram sua nave imediatamente. Eles se esforçaram, então não foi um fracasso. Pelo menos houve uma briga revigorante. A segunda tentativa de Cronan foi reunir mais vozes. Ele conseguiu que todas as naves do ataque a Aquonde fizessem exatamente a mesma coisa, e mesmo assim, isso deixou Cronan perplexo. De novo, nada de Tiddles ou Darka von Smashhoven. Muitos outros arrotos geraram criaturas nojentas por toda a frota, mas isso, de novo, era só uma brincadeira. Então Cronan foi para a cama descansar e considerou voltar para os orques de homem para uma cogitação em massa de verdade. Mas isso foi ontem à noite e agora é agora. Ele sabia o que tinha que fazer. Mork havia mostrado o caminho para ele. Cronan marchou até os aposentos de Madnut Krunkelstein, escoltado pela Legião Negra e pelo professor Irtil de O Mistério da Verdade. Mas tudo estava bem. Madnut havia voltado ao seu estado normal. Na verdade, ele estava incomodado por ter sido usado como uma luva de carne pelas forças dos deuses sombrios, e realmente parecia abatido como estava. Vírus de todas as coisas, o felizmente falecido, mas não lamentado, Erebo. Ainda assim, ele não estava pronto para fornecer respostas imediatamente. Por muito tempo ele lutou contra esse Orktober vermelho e Madnut há muito tempo estava confuso, seja lá o que isso significasse, pelos efeitos que o traidor Vermin comandava. Ainda assim, ele estava disposto a ajudar da maneira que Cronan precisasse, e assim foi. O Cronan compartilhou o conteúdo de seu sonho para obter mais clareza do garoto estranho. Algo em que ambos concordaram foi que levar toda a sua guerra para Deburp seria uma diversão tola. Tipo, realmente divertido, mas um baita de um erro. Por isso, Cronan decidiu seguir sua ideia atual, aquela que lhe foi dada por seu guarda, Mork. Agora, foi mencionado para Madnut que um garoto estranho verdadeiramente leal seria muito útil, de fato. Após os eventos recentes, Cronan descreveu a história de como o abençoado Gazgul foi movido através do tempo e do espaço por seu garoto estranho. Bem, parecia que cabia ao velho Krunkelstein resolver isso bem rápido, assim como ele fez na viagem para Alanor. Porque Cronan tinha um plano, mas não queria que levasse meses. Na execução desse plano, Dakar e Tiddles estavam claramente sendo impedidos de se juntar a ele, portanto deviam ter sido capturados, mantidos em algum lugar em Deburp. Nunca passou pela cabeça de Cronan que um ou ambos estivessem, na verdade, mortos. Tal era sua determinação. Então esse era o único cenário que fazia sentido. Eles estavam escravizados, portanto Cronan traçou seu plano para motivar o velho Madnut. A premissa era simples, como todo bom plano Orc deveria ser, o Orc do Baixo Vermelho. Toba havia se transformado em um demônio de Deburp enquanto estava em Orquilônia. Havia movido aquelas torres tolas de caveiras, havia quebrado a realidade lá antes e ido para Deburp. Bem, quando Cronan cravou um machado em seus laços, de qualquer forma, agora, Cronan também sabia que tinha acabado com Bashdraw.
o As Flame nos orcs de Omen, mandando-o também gritando de volta para The Burp, mas Bashdor era um discípulo miserável de The Bookie Bird. Não é igual de jeito nenhum. Assim, o ideal seria voltar para onde tinham certeza de que Toba fora expulso da realidade. As torres de crânios e o acampamento de Toba conduziriam ao reino do Suco, Deus Corne. E é lá que Daka e Tiddles devem ter sido levados por aquele covarde imundo e blasfemo Toba. No entanto, retornar ao mundo natal levaria meses e colocaria toda a guerra em desvantagem. E Cronan sabia que uma guerra entediada se destruiria mais rápido do que um grupo de colegiais, quando perguntavam qual era a mais bonita, ou a um grupo de gamers quem tinha melhor conhecimento tático. De qualquer forma, o resultado final seria a destruição da guerra, por suas próprias mãos, o que não era uma opção. Por isso a pressão estava realmente em cima de Madnut Krunkelstein. Agora, Krunkelstein passou algumas boas horas tentando repetir o que havia feito na viagem ao mundo natal original, Alanor. E isso o deixou um pouco menos desesperado e muito mais entusiasmado com a probabilidade de conseguir fazer isso, o que, é claro, estava correto. Divinamente inspirado pelo exemplo do astuto, sua atitude positiva diante da maioria das coisas, Madnut tinha certeza de que conseguiria fazer isso de novo. Agora havia uma certa relutância em realmente realizar o feito. Madnut tinha uma forte suspeita, que mais tarde se mostraria muito bem fundamentada, de que seus poderes provavelmente seriam radicalmente afetados, ao deixar o mundo normal e se aventurar no reino do Arroto, governado pelo deus cabeça de esqueleto. Ainda assim, a perspectiva de ser usado para origami por Cronan, o astuto, não passou despercebida por Madnut. Por isso ele obedeceu e informou ao astuto que isso poderia ser feito, o que basicamente significava que Krunkelstein teria mais um dia de vida. Era só pesquisa de apoio. Primeiro, antes de partir, Cronan precisaria organizar certas coisas. E foi assim que o astuto reuniu seus chefes e declarou que os hipócritas, os mais proeminentes dos que restaram, mas Naval, a elite dos capangas de Cronan, assumiria o comando da WA e continuaria seu avanço, esmagar. Enquanto ele realizava sua missão de deixá-los sem rumo, isso acabaria em desastre. Mas ele sabia que Hipócritas não era nem de longe tão amado quanto ele, nem era tão temido, não como Maca Assassino e nem mesmo Duker von Esmagoven. Então ele teria o apoio do professor Icarus, o grande chefe do Mistério da Verdade, mas também de Amasa Stilchins e Edwin Garras de Tesoura, da guarda pessoal de Cronan, seu Leishan negro. Assim, tudo ficaria em ordem na ausência dele. Poderiam surgir problemas vindos de alguns dos chefes mais jovens, como o ousado novo chefe motoqueiro Joey Dunlop, que era conhecido por ser encrenqueiro e malandro. Ou os 4 Hogsmen do Apocalipse, Cupid Stunt Tucking, F. Watt, Potal Trick e Fuster Cluck. Mas Cronan decidiu ter uma conversa com Hyde Wafter, com eles presentes. Claramente ele estava ameaçando-os de forma bem agressiva, mas Wafta estava completamente alheio, pois, como sabemos, Wafta mal era consciente. Mas o Hogsman realmente entendeu o recado para não, brincar com isso. Cronan sabia que precisava de civilidade na sua ausência, e isso agora estava resolvido. Agora. Ele precisava de uma rota para o Arroto, e era bem raro para um orc se preparar para um caminho de volta. Se tivesse sucesso, esse detalhe era importante. Então Cronan louvou Mork por mencionar isso em sua visão, pois Mork realmente amava seus orcs, os Peleverdes, e ninguém mais do que seu profeta Cronan, o fofinho. Então teria sido uma baita mancada negligenciar esse elemento. Mas o grande deus Mork não queria deixar seu camarada nas garras do deus do suco. Por isso ele mencionou essa pequena dica, tudo em imagens, claro, mas ele mencionou mesmo assim. Por isso o astuto estava quase totalmente preparado, então eles partiram. Madnut pegou seu bastão besta e começou a dançar, balançando suas joias e amuletos e fazendo canto gutural daquele jeito profundamente tedioso dele. Cronan sabia dessa bobagem por suas adivinhações anteriores na unha do pé de Mork, ou talvez de Gork. Ainda assim, Cronan estava pronto para a charada tediosa que o garoto esquisito fazia diante dos outros garotos esquisitos.
Extraindo o poder de todos eles, levantando energias verdes de Dawa, Madnut finalmente fez um grande e amplo movimento com seu cajado, como se estivesse golpeando a própria realidade. E ali diante deles, uma grande e trêmula fenda verde, uma ruptura na realidade apareceu. Atrás de Cronan estavam 50 grots, em 2 colunas cada um coberto com uma capa, como uma procissão de penitentes sagrados. Eles seguiam Cronan, e ao menos metade trazia dispositivos de vídeo ou aparelhos capturados. Agora, alguém poderia pensar que entrar marchando nas terras de Humi-Wa significaria que Cronan iria querer sua maior e mais brilhante mega armadura, mas esse não era o caso. Cronan só usava aquela roupa para impressionar seus rapazes e chefes. Eles se preocupavam tanto, de certa forma, mas de um jeito orc bom, é claro, como já discutimos anteriormente nas crônicas. Bem, também porque, nas brigas que ele estava liderando agora, realmente havia algumas armas inimigas muito perigosas rondando o campo de batalha. Bem, enquanto estava à frente de uma guerra, ele era um alvo, mas agora, para essa missão, velocidade e capacidade de matar eram a prioridade. Ele deixaria de lado sua Penélope de Wa, ele iria ao natural. Não que ele fosse ficar pelado como fez na Batalha do Lugar de Pensar, mas ele iria com uma armadura leve, ele iria como um emissário de Mork, seria brutal, tudo bem, mas acima de tudo seria astuto. Então ele pegou seu poder. Machado ou machadinha, algumas facas e várias pistolas pequenas, mas nada sofisticado. Ele seria a sombra da morte. Ele usava uma grande capa de viagem, como todos os seus grots faziam. Eles estavam vestidos para uma jornada. Quando todos entraram no portal, Madnut franziu a testa ao notar que um dos grots era bem maior que o normal. No fim da fila, estava curvado. Mesmo assim, ele usava o mesmo manto, então devia ser um grot. Então Madnut deu de ombros, posicionou-se atrás dele e seguiu Cronan pela luz verde trêmula e, ao saírem, pisaram em seu mundo natal, Orquilônia. Já faziam tantas luas, talvez até anos, desde que eles partiram pelas escadas em sua WA. Era estranho, mas gratificante voltar. Cronan estava em casa e era tudo o que ele lembrava, mas mais do que isso, agora era um paraíso orc. Eles testemunharam as estampidas de squigs que agora vagavam pelas planícies como um rebanho de grocs, tantos agora. Mas então os dezumes não estavam lá para explodi-los em pedaços, então não era nenhuma surpresa real como eles tinham se multiplicado. O ar estava repleto de squighawks voando e mergulhando entre as conhecidas nuvens cinza escuras. Ainda assim, mesmo agora, Cronan não podia demorar, não podia se atrasar. Rumo ao acampamento de Toba para sua missão. O pequeno séquito de Cronan entrou no antigo acampamento de Red October e logo encontrou a pilha destruída de crânios que ele havia feito, em súplica à sua sombria deusa do caos. Cronan mandou os grots largarem os dispositivos de gravação e escolherem bem os aparelhos de captura. Como naquela época, para reconstruir o edifício do mal quando terminassem, o que aconteceu surpreendentemente rápido. Você não sabe? Mais uma vez, Madnut Krunkelstein pisou forte e balançou, soltando a voz, cantando e invocando os poderes de Dawa, Mork e Gork para guiá-lo. E ali, outra fenda trêmula apareceu, mas desta vez era mais como um pântano e era vermelha. Sim, pensou Cronan, era isso, era a hora do show. Por isso, Cronan jogou apenas uma meia dúzia de grots primeiro para verificar se eles não pegariam fogo ou evaporariam ao entrar em contato com a porta. Ele era um orc, mas não era maluco. Não se podia e não se devia confiar no funcionamento do arroto, ou warp, como os Humis chamavam. Então, assim tranquilizado, o astuto avançou para o reino de Corne, o Jusegard, o deus Humei da batalha, e o que ele viu não era totalmente desconhecido para ele. Enormes montanhas rochosas erguiam-se das dunas ondulantes de areia acima delas. O sol vermelho queimava todas as árvores ardentes e outros arbustos que ousavam sair do solo oprimido. Exceto por uma ou outra tempestade de fogo. Não era totalmente diferente da superfície de Alanor, o que de certa forma era até encorajador. Bem, era para o astuto.
Os grots tremiam e seus joelhos batiam enquanto se amontoavam. Todos, exceto um deles, um grote solitário, que era um pouco maior do que o normal, apenas pulava de um pé para o outro para tentar evitar ser repreendido pelo calor das areias. Foi então que Cronan olhou em verdadeiro choque. Ele conhecia aquela dança, conhecia aquele corpo, sabia que aquilo não era um grot. E finalmente a ficha caiu para Cronan. Ele caminhou até o grot e, sem cerimônia, arrancou a capa fina de seus ombros. Era de fato, como Cronan suspeitava, um orc, mas não qualquer pele verde. O que era isso? Diante dele, inconfundivelmente, estava o rosto de Slackbutt McSlop, o antigo pastor de Runts que havia ajudado Cronan nos jogos de Squig. Bem, isso talvez não tenha sido totalmente opcional, nem uma escolha do velho orc, mas era ele, mesmo assim, o mesmo Slackbutt McSlop, que havia sido visto aconselhando Happy Lin e Tiddles durante as guerras de Lula, que antecederam a completa, sem guerra, heresia em Aguapondi. Mas mais do que isso, uma luz se acendeu para Cronan. Como ele não tinha percebido isso antes? Ele agora se lembrava que era o mesmo orc que já tinha sido o grande sacerdote ou gritador da tribo de Cronan. Aquele que tinha sido jogado de seu lendário lugar de reflexão todos aqueles anos atrás. Quando Cronan era apenas um jovem, McSlop agora sorria para Cronan e se apoiava em um cajado enorme, não muito diferente do de Madnut, e então começou a contar para Cronan sobre seu passado, sua história, como Slop mal sobreviveu à queda, é claro, depois se disfarçou como um pastor de filhotes e só por Canaan e um hacker ele sobreviveu. Ele falou sobre como cuidou da tribo, sabe, da distância segura de um bar. Também torcia pela tribo, fazendo tudo o que podia, ficando vergonhosamente bêbado todos os dias por cerca de 8 anos. Mas isso deve ter ajudado muito. Obviamente, sua bebedeira e suas palhaçadas fizeram toda a diferença na ascensão de Cronan. Claro que sim. E agora ele estava aqui na hora de maior necessidade de Cronan. Cronan olhou para McSlop como um lunático balbuciante tentando justificar uma década de farra egoísta. Mas considerava esse mentalista pele verde louco demais para sequer aceitar essa avaliação mais realista da realidade. Talvez o inútil miserável pudesse ser útil hoje. Para ser justo, ele ajudou na guerra civil dos Squigs. Mas quem sabia se isso era realmente astúcia ou apenas ficar vagando por aí segurando seu cajado? Enquanto estava incrivelmente de ressaca, assentindo sabiamente de vez em quando, ou puxando o ar pelos dentes quando um erro absolutamente óbvio estava prestes a ser cometido. Sabe, um grande mercador de besteiras absolutas, mas quem poderia dizer? Certamente não Cronan. Bem, não com a certeza de que precisava para eliminar instantaneamente o suspeito de ser um mentiroso. Ainda assim, Cronan agora aceitava. Talvez, só talvez. Slackbutt McSlop estava presente por vontade própria, então ele poderia acabar sendo útil, afinal de contas. Slackbutt tentou provar isso imediatamente. Ele afirmou ter sido visitado por Mork quando era Kip e recebido uma visão própria. Slackbutt então informou a Cronan que este era de fato o reino do Deus do Sangue. Nenhum ponto até agora. Mas continuou dizendo que conhecia um eremita, uma espécie de bruxa ou feiticeira, algo assim, que poderia guiá-los rumo à grandeza. Ou, mais precisamente, na direção onde Tiddles e Von Smashoven poderiam ser encontrados. Ao notar que não tinha como encontrar seus rapazes, Cronan concordou que essa poderia ser a única opção. Ainda assim, ele não pôde deixar de questionar o que o velho rebanho de congrunte amarelo carregava no saco sobre o ombro. Slackbutt levou o dedo ao nariz e piscou. Cronan suspirou diante do mistério forçado, revirando os olhos ao notar que sua coleira talvez não fosse longa para tanta astúcia. Um deles não parecia tão feliz em vê-lo quanto Slackbutt esperava. O orc então apontou em uma direção, presumivelmente a dessa vadia, e lá foram eles. Cronan estava, como se poderia esperar, caminhando com propósito, sua capa esvoaçando dramaticamente ao vento. Ele parava e fazia poses, muitas vezes para aparecer no vídeo e para os grots escolhidos, às vezes tossindo levemente.
Diante de uma ótima chance de filmagem, Cronan estava ciente de suas escapadas com os parentes. A destruição dos Squits tinha sido uma risada barulhenta, mas para muitos que não estavam presentes para se entregar à violência gratuita. Eles poderiam apenas notar que ele levou mais ovelhas de escada para dentro do que saíram depois. Embora alguns grandes chefes e muitos bandos já não estivessem presentes, isso poderia passar despercebido para quem não prestasse atenção. Lembre-se de que ele tinha levado uma surra dos pequenos e rabugentos batedores de touro barbudo. E na verdade também não era bom ter seu animal levado por um inimigo. E foi assim que Cronan garantiu que havia mais do que suficientes Vidgrots para registrar sua missão, para que toda a glória fosse vista como a glória de Cronan. Claro, ele poderia editar toda a história de fundo de Slack Buckman Slop se achasse que isso deixava a exibição arrastada. Agora, falando em ritmo, uma observação sobre marchar, caminhar, vagar ou perambular tende a deixar bastante tempo para o temido, pelo menos na maioria. Curiosamente, cercado por orques ou outros irmãos, a mente podia ficar vazia, perdida no momento, consciente, mas desligada. No entanto, para outras raças, espécies ou indivíduos, esse geralmente era um momento em que a mente divagava. Infelizmente, isso era conflituoso. Em Cronan, a bênção de Mork era uma lâmina de 2 gumes. Bem, a maioria era. Mas o ponto permanece, já que Cronan foi acariciado e assediado por ideias. Portanto, Cronan estava decidindo se sua legião deveria ser renomeada por causa da questão de Apeldoorn, a legião negra dele contra a legião negra de Cronan. Ele não queria dar um relato falso nem fazer propaganda gratuita para esse Apeldoorn, o dissipador. Bem, refletiu Cronan. Talvez ele devesse mudar o nome. Se servia para os fuzileiros espaciais, por que não para suas turmas espertas? Por que não seus orcs reais? De fato, havia uma porção enorme deles, tipo muitos mesmo, e eles eram excepcionalmente fortes entre as turmas. Ele certamente poderia chamar seus guarda-costas de orcs primordiais. Então, é claro, ele ficou repetindo isso na cabeça e rapidamente decidiu que era a ideia mais idiota de todas. Lord Kilong, o honesto, foi surpreendido pela esposa e enfrentou a pergunta inevitável, enquanto ela experimentava um vestido novo ou algo assim. Com seu jeito lendário, Lord Kilong, o honesto, disse a ela que uma debandada de grocs reduziria a pressão na praça. E talvez, só talvez, quando eles fossem construir a próxima cama de casal, como a capacidade era insuficiente, deveriam garantir que a cama suportasse a tonelagem de um titã senhor da guerra. Nem preciso dizer que a resposta não foi rápida, mas foi dolorosamente excruciante. Quando dito isso, Lorde acordou amarrado e sendo violentado por uma besta açougueira de Catachan. Estranho ver uma dessas na natureza fora de Katojan realmente foi um dos pensamentos finais mais agradáveis de Lord Krillung. Não que Cronan pudesse realmente compreender a profundidade da degeneração que essa fábula envolvia, mas ele sabia que chamar seu guarda-costas de certinho, qualquer coisa do tipo, provavelmente faria com que todos fossem chamados de afeminados, ou pior. Agora, isso realmente levantou um leve dilema. Por um nanosegundo, Cronan salivou brevemente diante da onda de conflitos internos e ataques. Isso mostraria como a agressividade em todo o conselho dispararia. Porém, sua euforia foi contida por 2 fatores. Precisava que seus grupos fossem estranhos, mas também que existissem. A perda em garotos e muggins, embora divertida, não poderia compensar o aumento de tamanho ou habilidade entre os sobreviventes das batalhas. E o segundo ponto, que pesava mais em sua mente, era, claro, sua imagem, sua crônica. Assim, ele suportou a zombaria por escolher tal nome e parecer um covarde Smeldar que ficaria infame onde quer que sua história fosse contada. Ele imaginava os Grots e Snots repetindo o nome sem parar enquanto rolavam no chão, rindo até cagarem os pulmões. Então, essa calúnia era algo que Cronan definitivamente não precisava em sua vida, mas principalmente na glória da história de sua vida, sua crônica. Vieram então as perguntas paralelas habituais que todos os orcs faziam. Se estivesse com a mente entorpecida por intoxicantes que impediam a acuidade mental, qual era o gosto do sol?
Pés eram realmente necessários? De onde vem o cocô? Quem coloca ele lá? Qual horror delirante de um deus teria amaldiçoado os humanos com alças? Aliás, por quê? Como o imperador virou deus da humanidade? Por que ele não viveu para arrotar como Gorkun Mork? Ou será que ele estava se escondendo de Gork e Mork ficando em um espaço melhor? A cor azul. Qual o seu verdadeiro propósito? Por que Henrietta, o Squig bigodudo, não ficava no lábio superior e frequentemente virava monocelha? Era ameaçador, com certeza, mas não como foi instruído. O que, em Alquilônia, era um pato? Será que ele conseguiria enfrentar o fedor sufocante do Cheiradar? Se ele fosse às reuniões com um balde de merda, será que os dois males se anulariam? Cronan não deveria, mas sentia falta da ferrugem Origrotmi. O gosto era exatamente como parecia. Se asas fossem tão boas assim, tudo teria asas. Você caga porque comeu? Ou você come porque cagou? Por que você não pode sentir o gosto com os dedos? Seria mais fácil se você corresse de costas. Você fica mais jovem? Um surdo-mudo ainda sentiria dor? Como você saberia? As montanhas comem pedras? Por que uma saída só para cocô e pum? Sabe, alguém pode se confundir, ficar empolgado demais, soltar um peidinho e acabar sujando a própria cueca. Era inconveniente que o cheiro escuro vinha de grama fedorenta, flores ou algo assim. Se for assim, por que se você costurasse 100 buggins juntos, os carniflexores morreriam de fome ou prosperariam? Pensamentos criavam cheiros. Cronan exalava ideias. Por que gritar era tão engraçado? Os esquigos sonham com grocs elétricos. Eles raramente permaneciam. Então, os peidos iam para o arroto. Era esse o motivo do arroto ser tão ruim? A deusa gorda e sombria seria resultado dos peidos de orcs ou humanos? Cronan se sentia exausto com tudo isso, mas felizmente ele estava marchando, algo que seu corpo podia fazer por horas a fio. Então ele esvaziou a mente e olhou ao redor lenta e dramaticamente. E parêntese. Cronan avistou a entrada da caverna citada por Slackbutt. Aquela que levava até essa vadia, fosse ela ou não, Cronan decidiu que não se importava. Seja lá o que fosse, iria ajudá-lo ou morreria. Na verdade, de uma forma bem desagradável. Cronan se esgueirou até a entrada da caverna do misterioso Cornat. Do lado de fora, havia estranhas efígies pregadas em toras, não em gravetos. Centenas de pequenos crânios, provavelmente de pequenos pássaros, camundongos, ratazanas e semelhantes, estavam espalhados por toda parte. Eles formavam uma espécie de tapete de cadáveres, alguns ainda um pouco pegajosos. Não que isso incomodasse Cronan, é claro, nem os Vidgrots, que ele havia convencido a entrar sorrateiramente antes dele, para registrar sua entrada dramática e sorrateira na caverna. Ele entrou em silêncio. Cada passo silencioso, marcado pelo estalo de dezenas desses minúsculos crânios, fazia com que sorrateiro ou silencioso fossem descrições muito generosas para os esforços de Cronan. Era mais como ficar ao lado de um micro-ondas ou fogão enquanto se faz pipoca. Sabe, bem naquele momento emocionante quando todas estouram uma após a outra, super sorrateiro, né? Mesmo assim, a vadia fingiu que não percebeu que ele podia vê-la do outro lado da fogueira, com a luz iluminando ela enquanto dançava e vomitava. Gestos com as mãos que eram, sabe, bem autoexplicativos em qualquer idioma ou cultura. Dizer que eram profundamente ofensivos e feitos com entusiasmo seria pouco. Parecia um pai irritado, obrigado a ir a uma reunião de pais e mestres após 10 meses sem transar. Cheirando uma carreira grossa de colombiana, ela fez caretas, cuspiu e rangeu os dentes como se tivesse tomado 20 energéticos. Ela berrava, reclamava, gemia e xingava tanto que Cronan quase ficou agradecido por ter encontrado o orelhudo antes, pois isso o preparou para os gestos obscenos e a demonstração geral de fúria sobrenatural sem inibições. Finalmente Cronan parou de encará-la, pisou firme no chão e soltou um longo suspiro. Estou aqui desse jeito. A bruxa virou-se devagar, como um vilão de filme mudo, e então girou rápido até encarar a astuta. Ela lamentou, sabe? Jogou a cabeça para trás e gritou para o teto. Normalmente era para os céus que se fazia esse tipo de coisa.
Mas o teto da caverna atrapalhou, devolvendo o grito para ela. Então ela quase perdeu o equilíbrio e imediatamente parou com o histrionismo melodramático. E Cronan esperou a bruxa. Então ela ficou olhando para ele por 1 minuto inteiro em silêncio, quando ficou óbvio que Cronan estava ficando entediado. Enquanto os músculos do pescoço dele se contraíam até os peitorais, descendo pelos braços cruzados. Ela então ofegou e perguntou ao astuto quem ou o que era seu alvo e qual seria seu pagamento pela ajuda. Cronan falou pausadamente ao dizer à bruxa que devolveria o braço dela, até costurando de volta, se preciso. A bruxa abriu a boca para recusar a oferta, pois seus braços estavam presos, infelizmente para ela. Cronan fez um movimento lento de agarrar com um braço e empurrou com a outra mão aberta, afastando-a da que agarrava. A bruxa olhou os próprios braços e engoliu seco. Cronan sorriu. Ela retribuiu com um sorriso fraco. Ela se virou, pulou e pegou uma tigela grande, recolhendo crânios do chão. Ela levou a tigela até Cronan. Ele sabia o que fazer. Mordeu o lábio até sair sangue e então cuspiu uma enorme meleca dentro da tigela. A bruxa gritou e ergueu a tigela bem alto, jogando os crânios na enorme saliva de Ludian ao redor da fogueira. Ela foi e então arremessou o conteúdo no fogo. Ela explodiu, espalhando brasas e crânios, enquanto uma grande nuvem de fumaça se espalhava pela caverna. Alguns saíram, mas não o bastante, ambos tossindo sob seu companheiro sombrio. Levou 1 minuto até que eles conseguissem recuperar o fôlego. Não importava o quanto abanassem o ar, eventualmente conseguiram se ver novamente. A bruxa agora contou a Cronan tudo o que ele precisava saber. O ancião que estava com ele, aquele que parecia um testículo barbudo em um monte de marcas de pneu, tinha a chave para o local. Então esse era o bunda mole. Mas ela pode ter acabado de vê-lo chegando. Então ela continuou. 7 deve ir. O testículo, o cavaleiro buscador. Então Cronan e o mestre das chaves. Pensou Cronan. Esse talvez fosse o Mad Nut, mas vamos chegar nele em 1 segundo. Mas ainda faltavam mais 4. Ele teria que coletar todos eles. A colina que caça, o deslizar dos espadachins, o olho do mal e a língua de ferro. Então Cronan encontraria uma lenda entre as areias vermelhas, mas também do seu próprio povo, um orc tão poderoso que foi escolhido pela deusa sombria do caos, Khorne. Somente com os 4 e 3 ele poderia enfrentar esse monstro, e ele saberia o caminho quando o sol nascesse pela 3ª vez. Mas se ele não conseguisse esses guerreiros, então sua bola e pulga certamente estariam perdidas para ele. E por fim, ela bradou, cuidado com os caracóis. Cronan suspirou, revirou os olhos e sorriu enquanto saía, piscando para a lente Vidigro mais próxima com um movimento carismático de seu bigode espesso. Squig! Isso seria fácil. Os Grots então avançaram em massa e fizeram o que precisava ser feito com a vadia. Bem, não era como se ele precisasse de alguém para capturá-la e depois torturá-la para conseguir as informações e assim revelar seus planos. E Cronan foi até o rebanho de pequenos amarelos e ficou diante dele, braços cruzados, batendo o pé, olhos como trovão. Slackbutt, McSloppy sorriu de forma maliciosa, então abriu seu saco, quer dizer, sua bolsa mesmo. Dentro havia pequenos squigs famintos, mas eram Snuffler squigs, pequenos, mas equipados, com um narigão enorme. Dentro do lanche havia cobertores do ninho de Tiddle e óculos da cabeça dos ventos de guerra Duker von Smashhoven. McSloppy virou o saco e os Snuffler squigs caíram e pularam fora, sobre suas pernas e pés pequenos. Eles se levantaram e começaram a farejar e fungar, então saíram correndo, mesmo assim avançaram. Eles eram tão pequenos que era fácil segui-los trotando. Os 3 orques correram atrás deles e foram levados até a borda de um desfiladeiro. Abaixo, falanges de guerreiros marchavam umas contra as outras. Cada coluna reunia raças, espécies, armas e armaduras variadas, um exército formado por todos de todos os lugares.
As legiões de Khorne estavam se encontrando em batalha aberta. Nenhum invasor estava ali. Nenhuma grande guerra havia sido anunciada naquele dia. Portanto, eles lutariam entre si. Cronan estava genuinamente impressionado. Ele podia sentir a guerra abaixo dele, quase cheirá-la, saboreá-la. Ele queria descer lá e se envolver na luta. Então, ao seu lado, veio Slackbutt, mas ele lançou a Cronan um olhar malicioso e assentiu, com a língua balançando para fora da boca. Ele observou a batalha abaixo, olhos brilhando de excitação, e voltou a olhar para Cronan. Eles se entendiam. McSlop então mostrou que sua antiga vocação como líder espiritual dos orques ainda vivia dentro dele. Ele falou para Cronan sobre o chamado de Khorne, mas também sobre sua fraqueza. Antes de Gorka Mork, isso não passava de uma briga, era a sua própria guerra. Não havia mais batalhas numerosas, nem mesmo mais diversão. Isso era apenas o atrativo da novidade de lutar contra aquilo que nunca havia sido enfrentado antes. Mas isso foi só um arroto. Foi um sonho passageiro, em pouquíssimo tempo. Cronan lutaria e venceria qualquer um que visse abaixo. Ele então os encontraria repetidas vezes, sempre recorrente, preso em uma batalha constante sem sentido, sem recompensa, sem vanglória, sem progresso, sem mudança, sem conquista, sem Orquidon. Ele estaria traindo seu deus, Mork ou Gork, ambos ou qualquer um deles. Cronan mantinha um sorriso fixo enquanto acenava de volta para McSlop, mas continuou, e assim resistiu à tentação da luta e seguiu seu caminho. Por muito tempo, eles marcharam. Felizmente, não é preciso entrar em outro fluxo de consciência cheio de besteiras. Apenas assuma que é mais do mesmo. E assim foi que Cronan conheceu o primeiro dos quatro. Marchando pelas areias, Cronan notou um brilho vindo de uma parede rochosa distante. Era um pequeno reflexo que desapareceu tão rapidamente quanto brilhou. Ahá, pensou o astuto. Coisas brilhantes não se escondem fácil, então algo ou alguém apareceu, mas teve o profissionalismo de se ocultar logo em seguida. Agora Cronan estava decidindo exatamente o que aquilo poderia ser, mas resolveu dar uma cambalhota para frente no momento exato. Só por precaução. Mork estava com ele naquele dia, e um Vidgrot, que tinha uma fixação pelas mãos de Cronan por suas poderosas nádegas, marchava atrás de um astuto e acabou pegando o ataque perdido. Nenhuma expressão de arte está livre de seu elenco. E o pequeno pestinha soltou um gritinho, depois caiu para trás. Cronan viu o pobre Grot caído. Ele tinha cabeça, ombros, braços e pés. O resto tinha sumido. Fumaça subia do corpo enquanto ele borbulhava nas bordas. Uma poderosa arma Hume, do tipo Lasgun, tinha queimado o Sporgrut antes mesmo de ele atingir o chão. Então o inimigo era algum tipo de atirador de elite, um franco atirador. Quando Cronan se levantou e se declarou esticando os braços e berrando, o adversário fez a coisa honrada e ficou de pé por um momento para indicar que estava valendo. Estar no reino de Hume-Wa trazia algumas vantagens. Depois de tudo isso, Burke revelou sua posição para mostrar sua honra. Honra, um conceito estranho sobre o qual Cronan já tinha lido, mas não via utilidade alguma nessa tal honra. Regras de engajamento, não combatentes. Os humanos eram tão estranhos. Ainda assim, isso agora funcionava a seu favor. Cronan sempre teve olhos atentos, provavelmente por passar tanto tempo em seu lugar de reflexão, olhando para baixo com frequência. Ele tinha a acuidade visual de um falcão Squake e viu seu adversário claramente, não perfeitamente, mas estava a uma distância muito grande. Mas ele distinguiu melhor do que a maioria o contorno, a essência, as cores e a heráldica. Ele não diria assim, mas a afirmação continua válida. Não surpreendentemente tinha formato humano, mas era alto e brilhante, coberto com a armadura de guerra dos Arstarters. Era colorido de cinza, com um desenho de abelha preta e amarela nos ombreiras e joelheiras. Não empunhava um machado enorme nem uma arma bolter. Tinha uma espécie de rifle muito longo. Sim, isso era um canhão Lass.
O guerreiro voltou a se agachar e colocou a cabeça ao lado da arma. Ele só via com um olho, como os comandos ou reflexos do cabo. Portanto, este deve ser um dos 4, o olho do mal. Cronan agora saiu correndo, enquanto Max Lop e Madnut Krunkelstein se jogaram para se proteger no instante em que a primeira gruta foi vaporizada e eles se agacharam. Garota! Pelo menos Cronan não precisava se preocupar. Tinha um longo caminho e pouco tempo para chegar. Ele estava indo para o leste, e por Mork ele corria, mas não em linhas retas. Cronan se abaixou, rolou e desviou para os lados 2 vezes. Ele ergueu uma grande pedra da areia e a usou como escudo para um disparo. Mas um único disparo era suficiente para transformar qualquer um de seus escudos de pedra em escória derretida, que ele rapidamente descartava. Agora, o atirador não tinha como saber que ele realmente havia acertado Cronan bem no centro uma vez. Ainda assim, o astuto não era nenhum tolo. Ele vestia armadura leve, mas não dispensava seu gerador de campo de força, sempre oculto no mesmo lugar. Todos nós sabemos onde. E isso teve o efeito de confundir e irritar o atirador na mesma medida, sentindo que algo estava errado, disse o atirador. Agora, disparos menos precisos, porém mais numerosos, vinham de sua las cannon longa. Eles duelavam com o atirador, mudando de posição rapidamente e mirando em Cronan quando ele se escondia ou rolava para um desfiladeiro, aproximando-se como nunca. Às vezes, Cronan achava uma pedra grande, não um pedregulho, ou um vidgrot, especialmente entusiasmado e ágil, que conseguia acompanhá-lo e jogava isso no fuzileiro espacial graças ao rito sagrado de arremesso de meleca. Cronan era tão preciso que o fuzileiro precisava se abaixar ou desviar com frequência. Mesmo ao alcance, Cronan não enviava um atirador de verdade contra ele. Ele precisava desse, Alice. O quê? Af, maldito corretor automático. Cronan precisava desse vivo, assim está melhor. E o duelo chegou ao seu desfecho. O elite dos fuzileiros espaciais, o devastador de ferro, também não era nenhum idiota. Ele pulou pelas rochas para se afastar, mas Cronan esperou até que ele começasse a deslizar de novo. Quando ele saltou e rasgou, depois de agir com astúcia, o fuzileiro deslizou até parar, e quando a poeira baixou, ele estava ajoelhado com o lascannon pronto para matar, mas seu alvo não estava lá. Cronan realmente fez seu salto poderoso e desceu sobre o fuzileiro vindo do sol. Ele pousou sobre o fuzileiro e o abraçou, prendendo seus braços contra o tronco. Eles rolaram para fora de uma borda e caíram no chão abaixo. Ambos ficaram machucados com a queda, mas nenhum dos dois cedeu. Ainda não, e Cronan ainda segurava o fuzileiro no abraço. Cronan estendeu o outro braço e cuidadosamente tirou o capacete do fuzileiro. Ele riu e fez barulhos de bup ao tocar os olhos do fuzileiro com 2 dedos grandes, só encostando, sem puxar. Depois de meia dúzia desses bups, o fuzileiro foi questionado pelo astuto se ele realmente havia sido derrotado, ao que o pobre coitado teve pouca alternativa. Uma declaração estranha vinda de um pele verde, mas o que não era estranho por aqui? Assim, sendo manipulado como um boneco de pano e dominado, o fuzileiro se rendeu por pura irritação diante de um ataque tão humilhante. Cronan soltou o fuzileiro que se debatia e ficou de pé acima dele. O guerreiro de ferro simplesmente olhou para Cronan, deu de ombros, então se levantou, se limpou um pouco e pegou seu último canhão. Ele colocou o canhão no ombro e ficou parado. Ainda assim, este era um reino de carnificina implacável e incessante, mas também de regras. Essa coisa de honra e aqui ser derrotado não era vergonha nenhuma. Era ser somado às forças de um guerreiro maior. Se isso fosse no espaço real e o fuzileiro estivesse vivo, então ele teria brindado a Cronan. Derrota ou não, mas aqui, no reino de Corni, ele agora era um soldado raso e um servo de um guerreiro melhor. Assim, o fuzileiro espacial, guerreiro e Havok de ferro. Krumza tinha vários nomes e esperava as ordens de seu novo comandante de esquadrão, seu novo chefe. O olho maligno agora estava sob o comando de Cronan. Um já foi, faltam 3, marchando atrás de Cronan e recebendo muitos olhares de lado dos 2 orques. Sem falar no espaço extra que o Grot dava para o rume blindado.
Madnut puxou Cronan de lado para uma breve conversa agora. Cronan não gostava de ser questionado ou sabia disso. Ele precisou de uma contenção lendária para não dar uma cabeçada ou uppercut em Krunkelstein e ainda bater nele no chão. Ainda assim, ele era um senhor dos orques, um grande chefe. Assim, Cronan ouviu por um tempo para acalmar as inquietações de sua cabeça. Garoto estranho. Uma saída óbvia para o arroto, pois só Madnut poderia construir uma fenda na realidade de volta para um espaço melhor. Madnut explicou que lhe restava tão pouca energia, estando separado tanto das energias da guerra quanto de Mork e Gork. Como ele estava no reino do Guardião do Suco, não seria capaz de atacar com os poderosos pés de Gork, nem realizar nenhum truque mental ou de vento. Ele precisava conservar toda a sua energia para o plano de fuga. Mesmo assim, ele ficou bastante incomodado que os Humes estavam sendo recrutados para essa situação em particular. Essa confusão. Cronan suspirou. Em seguida, virou as costas para o Pele Verde e continuou a caminhar lentamente. Ele tinha que ouvir de vez em quando, mas não precisava responder nem retrucar. E Madnut era lúcido o bastante para perceber isso. Ele estava andando em gelo muito fino, apesar de estar em um deserto escaldante e árido sob o sol vermelho e impiedoso. E assim ele ficou em silêncio, seguindo os squigs farejadores. Cronan ouviu um barulho muito bem-vindo vindo de além da serra. Então, confiando na providência ou na boa vontade de Mork, ele vagou naquela direção e Cronan conseguia apoiar a gloriosa destruição que estava presenciando. No topo da colina, ele observou uma batalha animada abaixo. Um grupo de pequenos Humes estava circulando um alto e forte. Esse Hume de pele rosada no meio era um monstro para o padrão dos outros pequenos, quase 1/3 mais alto, mais largo e mais mal encarado do que qualquer Hume que Cronan já tinha visto antes. E ele sabia o que era, então aquilo era um Bogrin. Do ponto de vista de um Hume, de fato devia parecer uma colina em movimento, uma colina que caçava. Ele havia encontrado o número 2, embora não parecesse que estivesse caçando naquele momento. Quando repousava, os olhos vesgos desse Bogrin pareciam arregalados e vazios, como os de uma cabeça de Grothead decapitada em uma estaca. Alguns dos Humes ao redor dele usavam chicotes com farpas para chicoteá-lo. Essa coisa não se movia enquanto carne e sangue eram tirados de sua pele. Mas nunca eram tão grandes ou danosos quanto seriam para um Hume mais franzino. Mas quando um dos atacantes ficou confiante e se aproximou demais, o monte que caça se moveu como um raio, avançando com seu enorme malho e lançando-os para longe com costelas ou cabeças implodidas. Ele pegou 2 assim antes que sua mão disparasse e agarrasse um dos chicotes com farpas quando ele veio. O chicote cortou seus dedos, mas parou em meio à sua carne densa quando esse monte enrolou o chicote em seu braço. Repetidamente puxando o Humi menor e atingindo o dono do chicote contra 2 aliados. O monstruoso Bogrin se virou e urrou, fazendo o chão tremer ao avançar contra a outra metade do círculo, que ficou chocada. Bogrin chegou facilmente até eles, derrubou 2, girou o porrete, matou mais 3 e se virou para terminar o serviço. Os 2 já derrubados tiveram as cabeças explodidas pelos golpes de cima para baixo dele. Os guerreiros restantes então se viraram e fugiram, gritando sobre Mongo, o ameaçador, que Cronan presumiu ser o nome desse brutamontes caçador de gente boa, pensou Cronan. Ele percebeu que nunca tinha perguntado o nome do Olho do Mal, mas decidiu que realmente não se importava. Desde que fizesse seu trabalho, a escória covarde que fugiu sabia que haveria outras surras, outras oportunidades por aí nas areias do reino de Corney. Então, não olhou para trás para ver Cronan descendo a inclinação em direção ao agora imóvel e visivelmente babando Mongo. Cronan se aproximou do Bogrin, mas não chegou muito perto. Ele sempre pronto para a briga, mas esse Mongo parecia realmente perigoso. Ele teria que usar toda a sua astúcia para trazê-lo para o seu lado. Bem, foi isso que ele pensou ao caminhar tranquilamente. Quando Cronan parou e olhou o Bogrin nos olhos, já que ele estava realmente grande ultimamente, a criatura parou de olhar para o próprio nariz, algo cômico e perturbador, Cronan admitiu, e então focou nele.
Cronan fez um gesto para o ser segui-lo, e ele cuspiu no chão. O Bogrin largou seu malho, deu um passo à frente e levantou o braço de modo que a mão pairasse no ar perto da cabeça, formando um ângulo de 90 graus em relação ao tronco. Cronan já sentia afinidade com essa montanha de músculos. Ele sabia o que tinha que fazer, e foi assim que Cronan também largou seu poderoso machado e se aproximou desse mongo. Os dois então avançaram rapidamente e apertaram as mãos. Então a batalha realmente começou. Os peitorais, bíceps, tríceps e todos os seps dos dois combatentes se flexionaram e saltaram como orelhas de centavos. Cordões de veias nos músculos se tensionaram enquanto ambos os guerreiros hercúleos testavam sua força. No início, o Bogrin olhou malicioso para o astuto, seus poucos dentes parecendo o horizonte devastado de uma cidade em sua boca. A criatura resmungou enquanto fazia mais força, esperando que o orc à sua frente cedesse como uma cadeira de praia barata. Mas esse não era o caso de Cronan, que agora flexionou os músculos e colocou toda a sua energia. O suor surgia na testa dos dois enquanto seus pescoços inchavam e as pernas tremiam de esforço. E o Bogrin soltou um poderoso arroto anal que parecia não ter fim. Era semelhante ao som de 1000 Speed Figs acelerando seus motores. Não foi agradável, pois até os squigs oculares de Henrietta e Cronan recuaram com o odor forte. O Bogrin gargalhou diante dessa reação, vendo o rosto do Pele Verde ficar tão engraçadamente vermelho e com os olhos lacrimejando por causa do fedor ardente. Cronan olhou profundamente para o Ogrin e então invocou o nome de Gork e Mork. E colocou cada gota de Wary que ainda conseguia reunir, e isso foi o suficiente. Os braços se fecharam com força. Cronan lentamente abaixou o braço do Bogrin e estava prestes a ouvir o som satisfatório de seu estalo. Quando os olhos de Mongo se arregalaram, ele olhou para Cronan, assentiu em sinal de agradecimento e relaxou a força do braço. A batalha acabou quando um Bogrin decidiu ficar inteiro e caiu aos pés de Cronan. Em vez de continuar de pé e perder seu membro favorito, o Bogrin caiu e soltou uma gargalhada orc verdadeiramente alegre, e Cronan não pôde deixar de imitá-lo. Cronan estendeu a mão ao Bogrin e ficou agradavelmente surpreso quando ela foi apertada. Cronan puxou e o ser estava de volta em pé. Ele deu um tapa no ombro de Cronan, apontou para si mesmo e disse simplesmente Mongo. Cronan retribuiu o gesto e disse seu próprio nome. Não haveria dificuldades com Mongo, o ameaçador. Quando Cronan foi marchar para longe, ele simplesmente o seguiu ao lado do olho do mal. E agora eles eram 5, faltando apenas mais 2, mais marchas atrás dos Snuffler Squigs, que ainda precisavam entrar nas mentes de Cronan, o Guerreiro de Ferro e Mongo, o que prolongaria essa história até o tédio. E assim, eles seguiram em silêncio. A única observação útil e relevante era essa. Cronan havia notado exatamente o quanto eles já haviam vagado por aquele lugar, e ainda assim o sol vermelho continuava diretamente acima deles. Extremamente estranho, pois até mesmo Cronan sabia que para não haver amanhecer, seria necessário haver crepúsculo e noite. As palavras da vadia estavam corretas até agora. Então por que essa estranheza? Como ele saberia algo sobre o terceiro amanhecer, se nenhum ocorrera ainda? Felizmente, foi justamente nesse momento que Cronan chegou a outro acontecimento. À sua frente havia rochas de aparência desagradável, com ameias e defesas cruéis esculpidas. Mas o que Cronan achou mais estranho foi que aquilo o lembrava da batalha recente contra os Kin. Ele não conseguia exatamente entender o motivo, mas talvez fosse por causa da figura rotunda e diminuta que estava em cima das muralhas mais altas, gritando e despejando insultos contra ele e sua comitiva. A criatura tinha uma longa barba preta desgrenhada, mas também era retorcida e brilhante, parecendo que tinha sido engraxada e enrolada em tubos apertados ou algo assim. E o chapéu que usava na cabeça era absolutamente ridículo. Mas como todos sabemos, Cronan tinha uma certa inclinação por chapéus. O astuto olhou para o estranho guerreiro atarracado, que ele sabia ser assim por causa da pesada massa com a qual gesticulava.
Agora, ele não falava gótico, nem alto nem baixo para Cronan, não conseguia entender uma palavra do que ele dizia. Mesmo assim, o baixinho tagarelava sem parar. Ele não parava nem para respirar. Sim, pensou Cronan. Esse ser tinha uma resistência inacreditável para distribuir insultos, uma língua de ferro. Pode-se dizer que Cronan deixou continuar por mais um pouco, então já tinha o suficiente. Cronan não gostou da aparência das defesas, pois com um chapéu daqueles não dava para saber que armadilhas astutas estavam colocadas antes e atrás das muralhas que essa criatura anã habitava. E assim Cronan teria que fazer o desgraçado sair agora. Vale ressaltar que o olho do mal realmente sinalizou para Cronan, indicando seu lance cannon e o idiota que gritava. Mesmo assim, Cronan fez o gesto universal para ele recuar, balançando a mão como se enxotasse. Tanto Mongo quanto o Guerreiro de Ferro deram alguns passos para trás para dar mais espaço ao seu senhor, e então começou. Cronan afastou bem os pés, inspirou uma quantidade gigantesca de ar e respondeu ao anão na mesma moeda. Ele gesticulou de forma rude com toda a força, ou melhor, até mais do que a língua de ferro. O baixinho ficou momentaneamente sem palavras, pois de alguma forma ele conhecia muito bem o Gobbledygook, e assim a conversa mudou para esse idioma também. Agora! Isso passou batido por Mongo e pelo fuzileiro, mas após alguns minutos de escalada, Madnut Krunkelstein e Slackbutt McSloppy estavam gargalhando, depois berrando e chorando de tanto rir. Enquanto Cronan soltava seus insultos, os Groots logo começaram a tapar os ouvidos com medo da enxurrada de insultos ardentes trocados por esses titãs da invectiva. E continuou. Isso durou o que pareceram ser horas. Com o tempo, o pequeno anão ficou mais irritado e começou a gaguejar, sua raiva prejudicando sua astúcia. Ele estava sendo dominado não apenas pelo poder dos gritos de Cronan, mas também por sua engenhosidade bruta, ousadia e precisão cômica ao ridicularizar o anão. A criatura furiosa tirou o chapéu e pulou sobre ele, tentando acompanhar os xingamentos do estranho orc à sua frente. O sol vermelho seguia brilhando forte sobre eles, mas agora ele estava sem chapéu para se proteger. Com cabelos e barba tão longos e sedosos, o anão agora estava cambaleando sob os raios escaldantes do sol. Seus desabafos ficaram mais curtos, sua ira menos intensa. Seus insultos agora se resumiam a xingamentos de pátio de escola e imitações. Finalmente, quando Cronan estava realmente apenas começando, marchando pelo lugar e gritando seus insultos, ganhando impotência e especificidade a cada investida, o anão ficou em silêncio, ofegante, caiu das muralhas. Exausto, Cronan observou ele cair com satisfação até perceber que o idiota poderia muito bem esmagá-lo ao atingir o chão. E Cronan pulou alguns arames farpados e fossos com estacas e deslizou até onde o anão iria cair. Cronan resistiu ao impulso de deixá-lo cair, pois seria um final lendário para o duelo. Mesmo assim, ele precisava da língua de ferro. Assim, ele saltou e pegou o desgraçado no ar, pousando de forma muito mais cuidadosa. O anão estava vivo quando acordou. Cronan foi a primeira coisa que ele viu. Ele nunca presenciara tal oratória, nem fora superado em invectiva antes. Esse anão então se ajoelhou diante do vencedor óbvio, como o Bogrin, apontou para si mesmo e explicou seu nome em uma língua incompreensível. Porém, Cronan não conseguia dizer um nome tão perigoso. Então daqui em diante conheceremos esse ser apenas como anão. Só falta um. O que foi conveniente, pois atrás deles parecia haver alguém os seguindo. Ao olhar para trás na trilha percorrida, Cronan notou uma linha única ao lado de suas pegadas. Essa trilha estava intacta e claramente não era de um método normal de locomoção. Cronan levou o grupo a outra formação rochosa. Então, assim que todos contornaram a formação rochosa, ele mandou que todos se escondessem. O anão Marine Bogrin e 2 orcs correram para fora do campo de visão de quem viesse sozinho pela borda da pedra. Cronan ficou ao ar livre, mas era perto de onde o perseguidor deles contornaria a formação rochosa. Sem para onde correr, sem onde se esconder,
e ele não estava errado nem decepcionado. Apenas alguns poucos minutos se passaram antes que eles vissem o rastreador deles em toda a sua glória. Tinha a parte de baixo de uma cobra e a metade de cima de um humano, mas com 4 braços e uma cabeça estranha, parecida com a de uma cobra. Agora, qualquer um que entendesse poderia pensar que aquilo era uma toca. Infelizmente, todos já tinham sido prometidos a ela, que impunha o não. Isso era, na verdade, uma Slith, um monstro de guerra geralmente encontrado a serviço de um arquode da cidade depravada de Kumarag. Mas a farsa terminou de vez quando surgiram os outros membros da magnífica gangue. A Slith não sacou nenhuma de suas armas. Seus olhos saltaram de rosto em rosto e então seu olhar caiu sobre Cronan. Ela deslizou para frente com cuidado e lentamente, sacando uma lâmina curva de cimitarra e mudou o peso da arma para que ficasse apoiada em suas palmas abertas. Era bastante óbvio que estava oferecendo sua lâmina a Cronan. O astuto sabia que esse devia ser o último do grupo profetizado deles, o Slither. O espadachim Cronan pegou a lâmina de forma nobre e então a devolveu ao ser diante dele. No reino de Khorne, em um arroto, poder atraiu poder, e assim foi que os 7 magnificentes estavam agora completos. Agora só precisavam seguir os Squigs farejadores até onde Daka von Smashoven e Tiddles, avatar dos dentes, estavam presos. E assim foi que os 7 magnificentes marcharam pelo caminho do heroísmo. Along. Eles seguiram os Squigs farejadores, que ficavam mais animados ao se aproximar do alvo. Poucos achavam que isso era possível, já que os pequenos desgraçados agiam como labradores. Já haviam sido perguntados 1000 vezes quem era o bom garoto, mas ainda não tinham confirmação disso. Ainda assim, sabendo que eram eles mesmos, a expectativa pelo resultado era mais ou menos equivalente a dar todos os estimulantes de uma campanha para um berserker de uma só vez. Ainda assim, eles pioraram. Seus choramingos e arranhões no chão ficaram frenéticos diante de qualquer atraso ou interrupção. Como cada um dos 7 magníficos pensou, talvez fosse uma boa ideia dar uma mordiscada rápida e fazer suas necessidades antes da briga iminente. Isso realmente causou alguns problemas de aborrecimento. No entanto, não demorou muito após o banquete coletivo e o movimento para que eles tropeçassem no que era definitivamente a periferia da região-alvo, pois ali todos testemunharam as pichações mudando. Na maioria dos afloramentos, torres ou montanhas de Helix foram simplesmente e claramente manchadas de sangue. E era definitivamente em variações de tipos góticos, mas agora as pichações estavam predominantemente em garranchos, ainda cobertas de sangue, é claro, mas muito mais agradáveis aos olhos de Cronan. Quero dizer, algumas das efígies eram muito chamativas, com muitos detalhes e escala que poucos acreditariam se não tivessem visto com os próprios olhos. A imortalidade dos guerreiros aqui, que Slackbutt havia mencionado antes, será que isso levava a atos tão excessivos? Era uma demonstração de paixão e domínio, ou na verdade uma admissão de tédio de qualquer forma. Os 7 seguiram em frente. Eles subiram outra encosta bastante íngreme atrás do persistente farejador Squigs. Mesmo assim, todos os olhos refletiram as luzes ao chegarem ao topo da encosta, centenas de fogueiras. Era uma visão gloriosa, pois ao redor de cada fogueira, orces dançavam, pulavam, brigavam, bebiam e riam. Era uma gloriosa reunião de peles verdes. Eles tinham um verde mais escuro devido ao sol vermelho forte, mas era só um bronzeado, não algo estranho. Em cada fogueira havia Humis, outros seres sencientes e guerreiros, tudo o que se podia imaginar. Estava claro que nesse dia, os Orcis tinham sido vitoriosos. Uma coluna de guerreiros, ou melhor dizendo, os corpos e o sangue deles podiam ser vistos no centro das festividades. Uma emboscada havia acontecido em Treat. Havia uma fina linha de orques mortos ao redor das bordas do que parecia ser uma longa trincheira, como um campo de futebol, mas manchado de sangue, depois espalhado com membros e cabeças por cima como decoração. O massacre obviamente tinha sido grande. Enquanto os 7 magnificentes olhavam, viam o chefe principal passando de uma fogueira a outra, cumprimentando todos. Era obviamente um profissional.
Ele até cortou a cabeça de um otário, para a diversão de todos que estavam ao redor daquela fogueira. No entanto, isso não era o que mais chamava a atenção de Cronan, pois seguindo aquele enorme orc estavam as duas figuras que ele buscava encontrar, Daka von Smashoven e Tiddles. Mas algo estava muito errado. Os dois apenas ficaram parados como uma cópia de Mongo. Eles babavam, mal se moviam e usavam acessórios estranhos nas têmporas. Alguma forma de caracóis, com pus verde e horrendo escorrendo pelos lados de seus rostos. Foi terrível, mas quando esse chefe estalou os dedos, ambos entraram em uma fúria violenta e fizeram um hipermassacre em qualquer um que o chefe indicasse. Até Cronan se recostou por um segundo com o efeito, com a rapidez da mudança neles. Os outros dos magníficos 7 se abaixaram, cobriram os olhos ou pareciam prestes a vomitar diante do horror chocante que presenciaram. Eram guerreiros de Corni, o deus se foi. Quero dizer, o negócio foi extremo. Mais um clique, e eles voltaram a babar, balançando com os olhos vidrados. Claro, Cronan ficou furioso. Ele correu pela lateral do vale, Daka disparando com o machado em punho. Ele estava fora de si, e atrás dele desceu a colina que caça. Mongo atingiu a primeira linha orc como uma bala de canhão, derrubando 4 e avançando com golpes rápidos, matando quem estivesse à sua frente ou sob ele. Canhões Las dispararam contra os orcs, um após o outro, tornando-os alvos de alfinetes. Mesmo assim, os feixes eram largos como um prato e os atravessavam. A carne ao redor do impacto pegava fogo e o sangue fervia, e assim eles eram exterminados pelo olho do mal. Slither seguia Cronan de perto junto de Maxlop com seu cajado. Protegiam as costas e puniam orcs surpresos com fúria e habilidade. Slither os cortava com suas 4 cimitarras. Nenhuma armadura era prova contra elas, nenhuma carne sobrevivia. O toque delas, pois eram lâminas Husk, era mortal. Um toque removia o líquido de um inimigo e ele se transformava em pó. No fim das contas, Cronan ficou até aliviado por não precisar lutar com esse sujeito escorregadio. Ele poderia vencer, mas teria que ser muito cuidadoso. O anão esmagava tudo com seu enorme martelo, mas ficava um pouco atrás devido às pernas. Sendo tão pequeno, Madnut tentava acompanhar, mas não contribuía muito para falar a verdade. A maioria dos 7 avançava entre os orcs como um redemoinho de morte. Até o olho do mal foi forçado a correr para acompanhar e não ser flanqueado pelo orc. O acampamento explodiu em risos e se voltou contra o novo inimigo. Um grito de carne fresca ecoou de um acampamento para o outro e eles avançaram correndo. Depois de tantas batalhas em meio às areias, um inimigo novo era realmente um belo presente, algo raro para ser saboreado, impossível de se perder. Cronan e os 7 abriram caminho à força até uma passagem natural, a trincheira original escavada. E todos eles pararam, a maioria arregalou os olhos. Alguns ficaram de boca aberta ao testemunharem o que os inimigos dos orcs viam desde tempos imemoriais. O avanço de milhares de orcs, a maré verde. Os 7 ficaram juntos em uma linha e descarregaram até a última gota de escuridão que conseguiram reunir. Slither sacou 4 pistolas de estilhaço, disparou o olho do mal, o canhão Las e a pistola Bolt. Quando eles avançaram, Cronan esvaziou arma após arma contra a maré. Slackbutt pegou couro, fez uma funda e lançou pedras que atravessavam rostos como gelatina. Os Vidcrots mesmos correram para uma distância mais segura, se é que isso existia. Madnut liberou o máximo de energia que ousou, atraindo alguns pieles verdes que se aproximavam. Mas ele estava longe de seu estado normal. Os 7 Morgnificentes mataram dezenas de orcs ao avançar. Foram ainda mais massacrados ao colidirem. Cronan estava possuído por um orc. Bem, não literalmente, mas ele foi para cima como um louco. O peso dos orcs sobrecarregou a língua de ferro, fazendo-o cair desajeitado com um machado atravessando suas roupas. O olho foi decapitado por uma serpente orc especialmente grande. Foi bem até ser morto por garotos incendiários. Eles o banharam com cerca de 100 galões métricos de Prometium.
O cheiro era terrível, como partes queimadas de um rebanho de grocs alimentado exclusivamente com gambás ou algo assim. Mongo acabou sendo derrubado por grots de todas as coisas. Alguns cortaram os tendões dele e ele caiu, e então cortaram por dentro da armadura e o despedaçaram, um pedaço de cada vez. Cronan lutou sozinho, mas depois de ter esmagado, batido, destruído, cortado, perfurado e massacrado mais de 100 orcs. Se fosse mesmo ele estando no auge, apenas começando a se aquecer, foi atacado por trás. A novidade de um novo alvo era uma tentação grande demais para todos os orcs. Ele foi jogado no chão enquanto eles o despedaçavam em sua empolgação. Para ser sincero, os orcs ficaram um pouco tristes por não terem esperado para enfrentá-lo um por vez. Mesmo assim, foi o que aconteceu. Eles voltaram para suas fogueiras e continuaram sua adulação por um bom dia de matança. Longa pausa para efeito. Isso é uma nota de edição para o bem do Frank. Cronan sentiu o empurrão profundo e perturbador de algo em seu rosto, depois por toda a sua cabeça, como pequenos pés, e outra coisa estava cutucando ele. Ele ia se mexer quando um dedo levantou sua pálpebra e outro cutucou seu olho. Furioso, Cronan rolou e segurou sua pálpebra para protegê-la. Vários squigs caíram do rosto dele ao fazer isso, e os Snuffler squigs agora se esfregavam em suas pernas, esperando ser perseguidos até o alvo. Foi um daqueles desgraçados que o cutucou, mas ele não tinha certeza de qual, e isso o acordou. Bem rápido. Então foi errado fazer isso? Cronan olhou ao redor com seu olho bom, e ali ele testemunhou duas coisas. A primeira foi o nascer de um grande sol vermelho. A segunda foram os corpos ao seu redor. Os 7 magnificentes todos despertaram lentamente e se levantaram, ou o que quer que tivessem. Agora, na verdade, só Cronan e Mednut ficaram até um pouco surpresos por não estarem mais mortos. Perceba que eu não disse mortos-vivos, mas sim não mortos. Vamos deixar isso claro. E assim foi. Foi dito ao Cronan que, a cada dia em que morressem, simplesmente acordariam novamente ao amanhecer. Ok. Isso parecia divertido no começo, e como nenhum orc temia a morte, eles não se preocupavam com isso. Mas estar nas batalhas mais intensas e sair delas não importava o que ocorresse. Imagine golpes especiais e ataques caricatos que alguém poderia criar ao longo do tempo. Atraente, mas na verdade não era um pouco estranho. Resumindo, isso meio que tirava a graça também. Saber que não importava quantas vezes você amassasse alguém, eles nunca ficariam amassados. Mas, como eu estava dizendo, o resto dos 7 já estava bem familiarizado com a mecânica desse reino. Eles não se uniram a Cronan até a morte. Eles se uniram a ele permanentemente. Os 7 agora seguiam os squigs novamente, enquanto Cronan refletia consigo mesmo. Não. Não era uma completa bobagem, desta vez. Ele precisava de um plano. Esses bandos de Tusker eram estranhamente reconfortantes, e ele sentia orgulho deles, mas não sabia muito sobre seu senhor, seu chefe de guerra. Esse Tusker. Por que estavam aqui? Eles cultuavam o deus do suco? De qualquer forma, ele teria que chegar ao centro de toda a guerra só para atacar o Tusker e libertar o Ducker e o Tiddles. Como o chefe inimigo os controlou, transformou eles em idiotas. E como lidar com a enorme multidão de orcs? Esse Tusker tinha se reunido agora para dizer que o segundo dia foi melhor. Era um otimismo extremo. Ok, Cronan tinha aprendido mais, como a dica maravilhosa de queimar e comer os squigs primeiro no segundo dia. Os 7 Morgnificentes tinham novamente conquistado o terreno alto quando os miseráveis squigs os entregaram. Desta vez, as turbas de Tusker estavam mais contidas, mas igualmente animadas e tenazes. Eles sabiam que os Snuffler Squigs anunciavam a chegada de carne nova e fresca e os caçaram tão rápido quanto antes. Os 7 Morgnificentes foram novamente despedaçados. Na segunda alvorada, Cronan acordou ainda otimista enquanto eles abatiam os Snufflers e comiam cedo. Eles atacaram as multidões que enfrentavam outras colunas Kornati, embora todos acordassem em lugares diferentes a cada amanhecer.
Não foi difícil localizar nem rastrear as multidões de orques. Desta vez estava tão perto. A batalha entre os Khornates e os orques foi brutal, enquanto os orques investiam contra uma falange de humanos barbudos. Com escudos e machados, e mamutes, coisas enormes. Eles eram tão grandes quanto um Squiggoth. E os 7 magníficos tentaram de novo. Esculpiram o olho do mal nas multidões, derrubando mamutes para aumentar a confusão. Eles cortaram e esmagaram tudo até chegar a Tuscão. Cronan pulou nas costas do mamute que Tuscão estava montando, depois que ele já tinha despachado a tripulação anterior. Cronan avançou e tirou um atirador bonito da mão dele com um tapa. Eles lutaram. Tuscão caiu para trás, mas antes que Cronan pudesse atacar com seu machado, Tuscão já tinha levantado um atirador idêntico e explodido a cabeça de Cronan. E Cronan acordou para uma nova aurora vermelha, a terceira aurora. E agora ele sabia o que fazer, exatamente como aquela bruxa havia dito que ele faria. Esse tempo todo ele agiu como um guerreiro, é claro que sim. Ele não era o profeta de Mork, o mais orc de todos os orcs. Bem, tirando Ghazghkull, é claro. Sim, era isso mesmo, mas ele tinha agido por instinto. Tinha sido brutal, mas não tinha sido astuto. Agora Cronan pulou de pé. Ele seria como Mork. Ele lideraria seu magnífico grupo de 7 para a vitória, mas precisava ditar os termos do combate. Assim o dia avançou, e os 7 que ele ordenou dividiram-se em grupos. Slither e a colina que caça em um grupo, o olho do mal e a língua de ferro em outro. Esses 2 minigrupos deveriam atrair ao máximo a atenção das colunas. Slither e Mungo deveriam atacá-las e fazê-las seguir. O olho do mal atiraria nos líderes, na linha de frente ou porta-estandartes, e a língua de ferro os provocaria até que seguissem também. Slackbutmut. Slop deveria ir até o acampamento de Tusker e gritar o desafio de Cronan, e isso certamente levaria Tusker e seus orcs para o campo de combate. E assim foi que Cronan foi e tomou. A torre do Senhor do Terror, o pico mais alto e a torre mais alta, fora da própria cidade de bronze, lar da deusa sombria Khorne. Mas esse feito hercúleo contaremos em outro dia. Assim, Cronan esperou, ficou no topo da torre, olhando para as planícies cobertas de areia. Ele viu os outros 2 grupos chegarem, as portas imponentes se abrindo uma fresta para os membros dos magníficos retornarem. 7 e mais. Eles vieram por baixo deles. 5 colunas apareceram, uma verde, 4 vermelhas, e a batalha dos 5 mais exércitos começou. A cavalaria saqueadora de cada exército levantava poeira ao avançar uma contra a outra, com as infantarias pesadas marchando à torre, enquanto Cronan usava o olho do mal para eliminar a liderança das hordas de Tuskers. Não para tocar no chefão ou em seus 2 assistentes, mas para matar o resto. E logo isso estava sendo feito com precisão cirúrgica. Seus líderes foram eliminados um por um. Os canhões Les estavam certos, Tasty confirmou. Cronan Madnut foi instruído a ficar no topo, assim como Slackbutt. E as colunas avançaram. Ninguém estava disposto a abrir mão do direito de vingança contra os Morkneficent Seti. E assim eles se chocaram uns contra os outros. Cronan levou Mongo, Slither e o anão até a entrada principal. Esse era o plano dele. Ele esperaria que Tusker viesse até ele. O alvoroço lá fora era intenso e ensurdecedor, mesmo na torre, mas o resultado já era esperado. As outras 4 colunas de Hyume estavam aqui para lutar, não para aceitar um desafio. Assim, foram os orcs que estavam tão motivados a arrombar as portas e entrar na torre para enfrentar Cronan. Como planejado, um Squiggoth avançou furiosamente pelas portas, arrancando-as das dobradiças. Slither, o espadachim, se enroscou e saltou sobre ele, cravando sua casca, lâminas e pedaços da grande besta. Desidratou isso, derrubou o Squiggoth, que cambaleou e então caiu morto. Os orcs entraram em massa pelas portas, mas com um espaço tão apertado, o poder de fogo dos 7 realmente fez o trabalho. Isso também ajudou. Dentro da torre, Cronan encontrou um enorme canhão metralhadora de tambor que ele fez Mongo segurar. E as colinas atiraram e rezaram, matando dezenas de orcs.
Quando eles chegaram, um dragster saltando com choque apareceu e atropelou Mongo. O carro e Bogrin bateram na parede e se espatifaram. Pelo menos foi uma morte engraçada. Mas então as multidões invadiram rastejando e a língua tomou os flancos. Cronan no centro. Eles massacraram os garotos conforme entravam, e Cronan lançou uma granada de impacto em uma horda de batedores que se aproximava. E a reação em cadeia pegou todo o esquadrão e atingiu a retaguarda das unidades, ainda em chamas. Mesmo assim, Tusker trouxe seus próprios mega nobs de elite. O chefe chegou usando seus bons atiradores. Disparou contra Cronan, mas errou. Então conseguiu girar e encher o anão de buracos. A língua de ferro caiu soltando fumaça. Ele estava morto, mas isso deu tempo para Slither Cronan recuar para dentro da torre. Os Meganobs seguiram, mas foram severamente punidos enquanto os Husbades de Slither matavam muitos, e o astuto matou ainda mais. Todos lutaram escada acima por dentro. Tantos foram derrubados e arremessados para trás por Cronan, levando outros Orcs para a morte, que não restou outra opção. Tusker avançou com seus 2 mascotes atrás dele. Daker von Smashoven e Tiddles estavam na coleira. Aqueles caracóis estranhos em suas cabeças, os que os transformavam em açougueiros raivosos. Slither atirou nos que seguiam Tusker, fazendo-os recuar. Assim, ninguém apoiou o grandalhão. Mas ele entrou, subindo as escadas em marcha. Cronan e Slither então correram até o topo da torre lá fora. O barulho da batalha estava chegando ao auge, e Madnut e Slackbutt estavam escondidos, conforme combinado. Cronan ficou parado no meio da abertura, fazendo pose diante dos Vidgrots. E então, Tusker entrou na área, ladeado por Tiddles e von Smashoven. Cronan assentiu para Tusker e gesticulou para Tiddles e Daka von Smashoven. E então apontou de volta para si mesmo, em um sinal universal inconfundível de que aqueles 2 pertencem a ele. Ele então levantou seu machado. Tusker sorriu de lado. Ele poderia lutar com esse novo novato. Poderia sim, mas por que não fazer algo mais divertido? Afinal, ele poderia lutar com ele em outro amanhecer. Dito isso, Tusker estalou os dedos uma vez e apontou para Cronan. Daka e Tiddles arregalaram os olhos quando os caracóis em suas têmporas brilharam e rosnaram para Cronan. Como relâmpago e trovão, eles avançaram. Tiddles se teleportou ao lado de Cronan e tentou morder sua cabeça. Cronan rolou para frente sob o ataque, saltando, e então se impulsionou para frente no final, evitando o golpe descendente de Darka e seu porrete. Cronan saltou e ficou diante de Darka, acertando um soco em seu nariz e o derrubando. Tiddles avançou, mas Cronan pulou sobre o Squig como em uma brincadeira de pula-cela. Das sombras surgiu Madnut Krunkelstein. Ele ergueu as mãos e uma energia verde atingiu Daker e von Smashoven. Essas energias percorreram seus corpos. A energia verde, parecida com catarro, então envolveu os caracóis e os esmagou. Enquanto isso, Slackbutt McSloppy, pastor de filhotes, ficou diante do Squig gigante e calmamente deu um tapinha em seu focinho. O avatar de dentes do Squig Tiddles, embora pudesse ser, ainda era um Squig, e o pastor Slackbutt sabia como eles funcionavam. Enquanto estava confuso com esse tapinha no nariz, McSloppy acertou os caracóis com 2 golpes poderosos, despedaçando-os e esmagando-os por todo o Tiddles, e eles estavam mortos. Tanto Tiddles quanto Daka, caindo de exaustão, eles adormeceram em um sono profundo e perfeitamente orc. E assim Cronan olhou de volta para Tusker. Tusker sorriu, pois teria a chance de enfrentar o novato. Mas Cronan agora olhou por cima do ombro do orc e assentiu com a cabeça. Veja, Mork havia lembrado Cronan não apenas do que fazer, mas do porquê. Ele estava aqui. Ele não estava aqui para lutar. Ele estava em uma missão para recuperar sua propriedade, seus garotos. Se ele matasse Tusker, se conseguisse, então ele entraria no ciclo como o novo chefão deste reino. Mesmo agora, Cronan não tinha ideia se conseguiria derrotar esse orc, esse Tusker, mas ele nem precisava tentar. Assim, em meio a toda aquela ação frenética, Slither, o espadachim, já havia se esgueirado para trás de Tusker. Agora o
Os olhos do chefe de guerra se arregalaram quando 4 lâminas de cimitarra atravessaram a frente de sua armadura, e o corpo de Tusker se desidratou e se desfez ao vento. Madnut absorveu qualquer excesso de poder do Wa ali, vindo de tantos orcs. Khorne não conseguiu absorver tudo. Ele pulou e cantou, andou de um lado para o outro e abriu uma porta trêmula para um espaço melhor, o real. Mas essa porta era de um verde trêmulo, porém bom, e mostrava como era o outro lado. Nos convéses dos orques do presságio, Cronan deu mais uma olhada de cima da torre, o sol vermelho, a areia, a batalha sem fim, alegre, mas vazia. Ele acenou com a cabeça para Slither, o espadachim, e o Slit retribuiu a reverência. Slackbot, Maxlop e Madnut. Krunkelstein agarrou as 2 pernas de von Smashoven e o arrastou pelo portal. E Cronan colocou seu bichinho Tiddles no ombro e também atravessou o Morknefcent. 7 entrariam para a lenda entre os Burp, mas nunca retornariam ou se reuniriam novamente. Cronan havia recuperado Tiddles e Daka von Smashoven e estava de volta aos orcs do presságio. Agora ele podia voltar ao WA. Agora era a hora de partir para a mega pancadaria. De Baldermort, Dona B e Portador da Luz, Feliz Natal. As crônicas de Cronan voltarão em 2026 para seus episódios finais. E, por favor, todos lembrem-se de Cronan. A astúcia chega até você graças à generosidade e apoio dos pacientes e incríveis patronos do canal. E, claro, agradeço o apoio pontual que viabiliza essas histórias. Minha eterna gratidão por todo o apoio de vocês nessas produções independentes que nunca se saem particularmente bem no YouTube. E que todos vocês tenham um feriado incrível e um 2026 feliz, saudável e cheio de sorte. Até logo.